último dia 15 de março foi celebrado o Dia da Escola, que é um espaço, onde conhecimento se encontra com valores e onde os sonhos começam a ganhar direção. Exatamente, e hoje vamos conhecer a história inspiradora da professora Débora Garofalo, educadora brasileira reconhecida internacionalmente e ganhadora do prêmio conhecido como o Nobel da Educação. Um exemplo de como a educação pode transformar vidas e despertar o melhor em cada aluno. Vamos acompanhar. Dia 15 de março é o Dia da Escola. E quando falamos em escola, não estamos falando do prédio ou um espaço físico, mas da escola que transforma e encaminha a gente para os nossos sonhos. E hoje nós vamos conversar com uma professora reconhecida nacionalmente e internacionalmente sobre o poder transformador da escola. Bem-vinda! Muito obrigada. Vamos lá? Vamos. Para a gente começar esse nosso bate-papo, então, nós estamos aqui com a professora Débora Garofalo, que vai contar um pouquinho para a gente. Então, a gente falando de escola, escola é a nossa segunda casa, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente e vai crescendo, ficando jovem. Qual que é a importância da escola, não como um prédio, mas a escola viva na vida desses jovens, dessas crianças que estão nesse caminho de aprendizagem? Bom dia! Bom dia, eu acho que sem dúvida nenhuma é uma alegria poder falar de educação, falar de escola. Eu costumo falar que a escola, ela vive na gente. Independente do período ali que nós vamos estar cursando essa escola ela vai estar viva e presente na nossa vida. Porque ela é justamente esse lugar de socialização, de afeto, de aprendizado, mas também de boas memórias ao longo do nosso crescimento, né? Então a escola, ela une o que há de melhor, né? Da gente poder fazer aqueles amigos verdadeiros, de poder ter professores ao longo da nossa escolarização, mas de poder também criar memórias muito afetivas ao longo, né? Desde a educação infantil, com brincar, o perceber, passando ali pela alfabetização, anos iniciais, né? Um período de descoberta no mundo dessa criança e depois ali anos finais de ensino médio. Então essa escola ela vai estar presente em muitos e diferentes aspectos da nossa vida. Nós vamos crescendo, vivendo, aprendendo junto na escola e claro, na escola a gente também tem a possibilidade de ver muitas transformações. As realidades podem ser mudadas a partir do estudo e isso começa na escola, né? Acho que sem dúvida nenhuma, a escola é um potencial transformador da nossa sociedade. E o professor, eu sempre me coloco nesse papel, além de ser um grande mediador desse conhecimento, né, dessas etapas aí de escolarização, o professor é um agente da transformação. Ele ali é a primeira coisa que a criança tem como referência, após a família, claro, mas o professor ele é uma grande referência na vida dessas crianças. E quando a gente fala nesse ensinar, a escola é algo que forma para a vida. Então quando a gente busca um caminho profissional, um caminho de vocação, a gente tem esse apoio da escola e o papel do professor, como você disse, é muito importante na realidade dos alunos. Acho que ser um bom professor que quer de fato transformar é o papel que leva a escola adiante, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma. É claro que o papel do professor, ele tem todo ali um currículo a ser passado para aquela criança que está em processo de aprendizado. Mas você acho que trouxe temas aí bastante especiais que agora a gente tem uma grande preocupação. Um deles, sem dúvida, é o projeto de vida dessa criança. O que ela vai ser? E com isso ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de algumas que a gente chama de habilidades socioemocionais, mas que nada mais é do que lidar com emoções, com frustrações, com alegria, com tristeza, em diferentes situações que já começa dentro da sala de aula. E claro, né, essa educação ela foi se transformando ao longo do tempo. E aí hoje a gente traz uma educação que também preza outros valores, né, outros sentidos, principalmente uma educação que usa as mãos, por exemplo, para criar coisas incríveis. E falando em criar coisas incríveis, nós estamos trazendo você aqui para compartilhar uma experiência em que você foi premiada também, mas graças, claro, ao seu trabalho e de um conjunto de pessoas que abraçam esse viés da transformação. E a partir do projeto Robótica com Sucata, que você pode compartilhar um pouquinho pra gente o que foi esse projeto, o que foi essa iniciativa. Perfeito. Esse projeto ele nasceu dentro de uma escola pública da cidade de São Paulo,
uma escola centrada em algumas favelas de grande porte, com alto índice de violência, alto índice de tráfico de drogas. E ali eu saí um pouco da minha zona de conforto, né? Como uma professora de anos iniciais, anos finais, professora de língua portuguesa, para poder trabalhar com as crianças tecnologia. E aí, claro, você fala de tecnologia para um jovem que provavelmente está aí nos assistindo, ele fala, tecnologia é eu poder entrar nas redes sociais, eu jogar, eu assistir um vídeo no YouTube. Mas eu quis trazer o outro lado, né? Não esse lado do consumismo dessa tecnologia, mas o lado da produção. E eu propus então para os meus estudantes que me relatavam que o lixo era um problema na vida deles, que traz até hoje doenças como dengue, leptospirose, que causa enchentes, principalmente nessa época de verão, que a gente trabalhasse com esse lixo. E aí eles se assustaram. Mas professora, o que vai adiantar a gente pegar lixo, né? O lixo é um problema cultural do Brasil e no mundo. E aí eu quis mostrar para eles o quanto eles poderiam ser protagonistas, o quanto eles poderiam melhorar o próprio bairro, a própria comunidade que eles moravam, reciclando esses materiais, levando para dentro da sala de aula. E aí eles vieram com uma outra proposta para mim que foi mais desafiadora, porque eles falaram, mas professora, robótica não é para gente de escola pública. E eu quis mostrar para eles que a robótica é para todos os estudantes, inclusive para estudantes de escola pública. E aí eu fiquei um pouco inconformada, porque também, veja, aí a gente volta naquela questão do projeto de vida. Não era só mediar uma situação de robótica, ou desse aprendizado que envolve as mãos. Era uma situação de mostrar para esses meninos e meninas que eles eram capazes, que eles poderiam sim aprender. E aí então nasce o trabalho de robótica com sucata para resolver esse problema, mas mais do que isso. Eu acho que ele deu um norte para a gente democratizar e trabalhar tecnologia e inovação de um outro ponto de vista. Do ponto de vista do contexto social, do ponto de vista das resoluções de problemas, mas principalmente da criação de objetos. Como a escola vai decolando, né, ao ver então esses alunos tão dedicados. E esse projeto, a senhora também, você foi reconhecida internacionalmente por conta desse trabalho que foi tão bonito. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, também do trabalho sendo reconhecido e trazendo tantos prêmios especiais. Acho que sem dúvida nenhuma. O primeiro prêmio, ao longo dessa trajetória, a gente ganhou já de mais de 20 premiações. Entre premiações nacionais importantes e premiações internacionais. A nossa primeira internacional, eu fui a primeira mulher, a primeira sul-americana a chegar na final do Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da nossa educação. E esse prêmio ele mudou a minha vida, porque ele fez com que esse trabalho saísse de uma única escola para ganhar a rede estadual do estado de São Paulo. Está presente hoje em 5.400 escolas, 3,7 milhões de estudantes impactados por esse projeto. E mostrando então que a gente pode ajudar o nosso meio ambiente, que a gente pode aprender de uma maneira significativa, sem abandonar o currículo, mas transformando esse currículo em coisas práticas. Depois, né, essa segunda premiação internacional, que é a mais recente, ela veio como uma coroação, então, pós esse trabalho da sala de aula, do impacto que ele causou, então, para 3,7 milhões de estudantes. De mostrar que a gente tem uma educação muito potente, que a gente descobriu um caminho muito interessante para se trabalhar esse tema. Por quê? Esse tema ainda era visto como um tema muito caro, porque para trabalhar robótica, você pode trabalhar dessa maneira que a gente está vendo aqui, de maneira não estruturada, mas pode também trabalhar de uma maneira estruturada, com um kit específico. E eu não tinha esse kit específico para trabalhar com as crianças. Então eu fui a partir de uma realidade que eles me trouxeram para poder trabalhar com ele. Então esse trabalho ele abriu um norte mundial para mostrar, olha, a gente pode reaproveitar o lixo que seria descartado e principalmente o lixo eletrônico. O que vai ser do nosso celular quando ele não for mais útil? O que vai ser daquele ventilador quando ele parar de funcionar? A geladeira? Então a gente pode desmontar, né, essas pequenas coisas, utilizar esses componentes eletrônicos e fazer coisas incríveis aqui como a gente está vendo. E é uma trajetória que começou pequenininha, em uma ideia e que foi se transformando, como também foi transformando a vida e a realidade e a esperança dos estudos também. E pensando nisso, qual o sonho que você tem então para a educação no Brasil?
Bom, eu tenho sonhos ousados, né? Todo mundo tem me perguntado, e agora, né? E agora? Você chegou no ápice ali, né? E agora? Agora eu quero utilizar toda essa influência, que eu não sou influência, não me considero, mas muito feliz pelo prêmio, porque eu acho que ele coloca o professor no papel muito importante, o professor ainda precisa ser valorizado, mas eu quero dar luz ao que tem de melhor na nossa educação. Então, meu maior sonho é que esse trabalho possa ser uma política federal no nosso país, que todas as crianças possam também aprender robótica, possam aprender a trabalhar com esse material, possam ajudar o nosso planeta. Eu acho que um momento tão importante como esse que nós estamos passando. Não é uma influencer, mas é uma boa influência, acho que tanto para os professores, mas quanto para os alunos que estão acompanhando e conhecendo através desse projeto. Débora, muito obrigada por contribuir com a gente, compartilhar tantos prêmios, mas de fato também a realização de um sonho que já vem acontecendo. Na gratidão minha de ter a oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho da nossa educação, de trazer boas notícias, mas se eu puder e deixar uma mensagem para os meus colegas professores não desista, persista, seja resiliente, o retorno vem, ele demora, mas ele vem, e eu acho que é muito gratificante porque nós somos agentes das transformações. E vocês, queridos estudantes, estudem. A educação é a única arma que nós temos para transformar a nossa sociedade. Obrigada, Carla, por trazer então a história dessa professora e parabéns pelo trabalho, que ela sirva de inspiração para tantos professores que aí ensinam tantas crianças, adultos, jovens do nosso Brasil afora. Exatamente.